Então, retomando aqui onde a gente parou na última aula, hipérbole, definição. Consideremos um plano π, dois pontos F1 e F2, distantes 2C entre si, né? Então, vamos considerar aqui os pontos, só para fazer o desenho aqui para vocês lembrarem, né? A gente pode considerar os pontos. Aliás, vocês viram que eu mandei os gráficos das duas últimas aulas de elipse e de hipérbole, eu mandei para vocês no WhatsApp, não sei se vocês viram lá, porque acho que a Vitória tinha pedido para mim, né, uma aula aí, professor, manda as figuras, olha lá, entendeu? Para vocês, depois eu vou mandar os de parábola, vou mandar os da aula de hoje também, tá? Mas nesse gabarito que eu fiz da lista aqui de exercício, tem os gráficos, também os desenhos para vocês verem, tudo para ajudar vocês a entenderem, hein? E o pessoal às vezes despreza, eu estou falando do Classroom, justamente para vocês não desprezarem, para vocês verem que já está tudo lá para ajudar vocês no exercício. Não é para eu escapar e não ajudar, não. Eu posso ajudar, mas tem um monte de material feito lá. Bom, então a hipérbole é o seguinte, considere dois pontos, que são F1 e F2, aí vamos colocar aqui, né, vamos colocar, por exemplo, aqui no menos 4 e 4, só para dar um exemplo, né. Então tá aqui, aí eu faço sempre aquele esquema aqui de melhorar um pouquinho o tamanho aqui para o aluno perceber. E o foco tem sempre a ver com a letra C. Eu estou colocando no eixo X, mas poderia colocar no eixo Y, tá? Então, eu dou esse comando aqui só para aumentar um pouquinho aqui, né? Então, esse aqui, digamos, é o foco F1, aí eu já copio aqui, já vai ser mais rápido no próximo, tá? Olha lá, F1, já apareceu lá. As coordenadas dele seria C0, perdão, menos C0. Menos C0, tá? Menos C0, F1. Tá lá, vamos deixar na cor preta. Já vamos salvar esse arquivo aqui. Vamos salvar na pasta da aula de hoje aqui, ó. Cadê a pasta da aula de hoje? VGA, aqui, ó. Essa aula aqui. Vamos colocar aqui, hipérbole. Tá? Depois a gente vai fazer a translação. Aí aqui, esse outro ponto aqui é o foco F2, que ele está falando ali da definição. F2, Enter. Deixa preto aqui. Pum, já foi. Qual que são as coordenadas dele? C0. Tá? C0, C,0, Enter. Tá lá. Ah, professor, e se fosse no eixo Y? Aí seria o F1 aqui, 0, menos C, o F2 aqui, 0,C. Tá? Bom, continuando aqui o que o livro está falando. Consideremos num plano π, seria esse plano cartesiano aqui, dois pontos F1 e F2, já marquei aqui na figura para que todos vejam, tá? Aí, distantes 2C maior que 0 entre si. Então, está considerando que essa distância aqui é 2C, por isso mesmo que já que o centro está aqui na origem, né, a distância é 2C, por isso que eu coloquei menos C para um lado, mais C para o outro, para dar 2C a distância, ficar igualzinho está falando no livro. Aí ele diz o seguinte, considere um valor A positivo, maior que 0, e menor do que C. Você vê que aqui já é uma diferença com a elipse, na elipse é o contrário, o C é menor do que o A. O A é maior que o B e o A é maior que o C, lá no caso da elipse. Aqui no caso não, o A é menor do que o C. Ao conjunto dos pontos P pertencente ao plano, tais que o módulo da diferença da distância é igual a 2 vezes A gente dá o nome de hipérbole. Então, a hipérbole, ela vai ser justamente o lugar geométrico dos pontos P, tais que, se eu fizer a distância até esse ponto, menos a distância até esse ponto, e tirar o módulo, dá igual a 2A. Aí tem que ver o A que você escolheu, né? Aqui no caso da hipérbole, como é que é mesmo o teoreminha de Pitágoras da hipérbole, que a gente já tinha falado, né? No caso da hipérbole, a gente tinha visto, vamos colocar aqui, né? Hipérbole. A gente tinha visto que você tem duas possibilidades de equação, né? A lei de formação é essa aqui. Lei de formação é essa, que ele já colocou aí. Lei de formação, hipérbole.
o ponto P pertencente ao plano é um ponto da hipérbole, C, aí entra aqui a lei de formação que tem aí no livro. Módulo da distância de P até F1 menos P até F2, menos distância de P até F2, módulo da diferença da distância do ponto até os focos for igual a 2A. A 2A, onde 0 menor que A, menor que C. E C é a distância do foco até a origem. Aqui, né? Bom, ponto final. Aí isso aqui dá origem às possíveis, porque os focos podem estar a princípio no eixo X ou no eixo Y, aí você tem duas equações possíveis para hipérbole. Quais são essas equações? Focos no eixo X é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos, vou escrever um pouco maior aqui, x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Essa é uma possibilidade, né, de equação da hipérbole. Essa possibilidade aqui, ela é a equação da hipérbole que tem os focos no eixo y, no eixo x. Ou então você pode ter aqui, ó, x ao quadrado menos, né? Peraí, deixa eu escrever o menos primeiro. Menos x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Essa aqui é a hipérbole com os focos. Essa é a hipérbole com os focos no eixo y, certo? Focos no eixo y. Então tá aí. E qual que é o teoreminha de Pitágoras? Teoreminha de Pitágoras da hipérbole é a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Isso aqui vale para os dois casos, tá? Vale para os dois casos. Aqui. É por isso mesmo que você vê aqui que, diferentemente da elipse, aqui não tem mais aquela questão de... como é que se diz? Do A ser maior que o B. Aqui já não tem mais essa relação. Quem vai determinar o A e B é quem está acompanhando o sinal de menos, né? Parece que fez um barulhinho de pop-up aí. Vamos ver quem é. Juliane Caroline. Permitir. Então tá aqui, ó. Então, como eu estava explicando para vocês, aqui já não tem mais... Porque no caso da elipse, como é que era? No caso da elipse, só para vocês lembrarem, né? Era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se tinha que o A era sempre maior que o B. No caso da elipse. Elipse. Tá? A maior que B. Elipse. Tá? Agora, aqui no caso da hipérbole, que a gente está agora, hipérbole, aí você tem essa questão aqui. Ó. Teorema de Pitágoras correto é esse aqui. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Justamente para a gente pensar o seguinte, nesse nosso gráfico de exemplo aqui, eu peguei o C igual a 4. Então, eu vou pegar, peguei o C igual a 4. Vou mudar aqui um pouquinho, vou colocar no 5. Vou colocar no 5, justamente para dar certo aqui o teorema de Pitágoras, que aí aqui fica 3, aqui fica 4. São valores fáceis aqui de fazer para exemplo, né? Então, o que seria o A? Se eu pegar, por exemplo, A igual a 3. O A, aqui no caso, ele vai ser justamente, porque aqui não tem 4 vértices, né? A e menos A, B e menos B. Aqui no caso da hipérbole, você vai ter 2 vértices só. Então, e o vértice, ele vai cortar, no caso, o eixo X. Porque aqui estão os focos, os vértices da hipérbole vão estar sempre no mesmo eixo que estão os focos.
Então, aqui, se os focos eu coloquei no eixo X, os vértices vão estar no eixo X também. E quem que vai determinar os vértices? O Azinho ou o Bzinho? Vamos parar para pensar. Um ponto que está no eixo X, eu vou fazer Y igual a zero. Porque aqui eu estou olhando para essa equação, porque aqui nós estamos com focos no eixo X, né? Então, focos no eixo X. Vou fazer Y igual a zero. Se eu fizer Y igual a zero, some esse termo aqui, eu fico com x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos a. Então, o mais ou menos a é são as coordenadas no eixo X, onde onde vão estar os vértices da hipérbole. Então, eu já sei que vai ter, olha lá, o pessoal mandou pop-up aqui, Ana Paula. Olha lá. Então, o que acontece? Eu vou colocar, vamos colocar no 3, aqui, ó. Vamos colocar no 3. Então, vou deixar aqui, ó, 3. Os focos estão no 5. E os dois vértices eu vou deixar aqui no 3. Então, vamos colocar aqui, ó. Copia aqui, por exemplo, e coloca nesse aqui. Esse aqui vai ser o vértice A2, né? Deixa eu clicar aqui. Olha lá, A2. Razão 2. Ele está na coordenada Azinho 0. Enter, olha lá. Tá vendo? Deixa aqui, ó. Deixa aqui. Deixa para o lado de cá, deixa eu ver. Deixa para baixo aqui, ó, para não atrapalhar aqui o foco. Foco F2, vértice A2. E deixa ele numa cor azulzão forte aqui, ó. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui, no A1. A1. Esse do lado de cá. A1. Olha lá, é o foco. Enter. Pá. Aqui, deixa esse aqui para cima. Deixa esse aqui para baixo. Cor azul. Só que esse aqui é menos A, né? Menos A. Enter. Tá lá, menos A. E aí, como que fica a hipérbole? A hipérbole, aqui já tem a ferramenta pronta para desenhar ela. Hipérbole. Clica num foco, olha lá, tem que clicar nos dois focos e num ponto onde ela passa. Aí basta você clicar num dos vértices, né? Clicou num foco, clicou no outro, olha lá, várias possibilidades de hipérbole com o mesmo foco, estão vendo? Olha só, esse aqui seria um Azinho, vocês estão acompanhando aí o desenho? Isso aqui seria um Azinho bem perto do C. Aí conforme eu vou, um Azinho quase igual a C. Aí, conforme eu vou... E você vê que o A nunca vai ser maior que o C, ó. Se eu tento ir para o A maior que C, não dá. Por quê? Tanto que estava escrito aqui, ó. Aqui no livro. Tanto que estava escrito aqui, A é menor do que C, tá vendo? Então, se eu tento ir para um A... Olha lá, o Azinho, esse ponto onde está a minha mãozinha aqui é justamente o Azinho. A mãozinha ali do mouse, né? Então, o que acontece, ó? Olha lá. Tá vendo? Diferentes Azinhos. Mas também o A não pode ser menor que zero, ó. Se eu for tentar fazer ele menor que zero, também não vai dar certo. Então, o A tem que estar aqui entre o zero e o C. E aí você está vendo diferentes possibilidades de hipérbole com o mesmo foco e com diferentes Azinhos. Então, vou deixar nesse Azinho aqui que eu tinha escolhido. Pá. Eu não sei se pela transmissão aí da live deu para vocês verem bem essas diferentes hipérboles que eu estava fazendo. Vocês viram? Deu para ver bem essa imagem? Deu pegando várias possibilidades de hipérbole conforme você pega azinhos diferentes? Deu para ver. Deu para ver o pessoal aí, valeu. S50, sim. Não, tá ótimo. Então tá aqui, turma. Tá aqui. Ah, o que você tinha explicado e como é que fica aqui o teoreminha de Pitágoras? Bom, vocês estão vendo aqui, né? Você tem o Azinho, olha lá, quem vão ser os catetos agora? A e B, hipotenusa é C. Aí vai surgir aquele problema que eu já tinha comentado com vocês, né? O Azinho vai estar deitado aqui, que é um cateto, deixa ele aqui, tá? Não precisa mostrar esse ponto, não precisa... Quer dizer, aqui a ideal seria a gente fazer o seguinte, né? Chama isso aqui de Azinho, para todo mundo saber. Pronto. Azinho aqui, ó. Tá? Del. Olha lá, Azinho. Deixa lá. Só que aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Deixa 2. Ó. Certo? Aqui tem o Azinho. Aí cadê o... Aí você vai falar, pô, mas a hipotenusa é o C está deitado em cima do cateto.
O C está deitado em cima do cateto. Como é que pode um negócio desse, professor? Como é que pode isso? Bom, aí o que acontece? Mas tem também a questão do B. Aí o que você faz? Você levanta o B aqui, ó. Ah, mas quanto é que vai ser o B? Bom, no nosso caso, aqui desse desenho que a gente está fazendo, eu peguei C igual a 5, A igual a 3. Então, se você fizer a conta aqui, 25, aqui 3, ao quadrado vai dar 9, então o B ao quadrado vai dar 16, B é 4. Então, você pode erguer um B aqui assim, ó, até o 4. Deixa eu marcar aqui. Aí você vai perceber o seguinte, ó. Olha como é que dá certinho. Isso aqui vai ser o C. Por quê? Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar justamente 25, esse tanto aqui. Perdão, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Então, esse tanto aqui é 5, que é exatamente esse tanto aqui. Então, se você girasse ele, deixa só deixa só eu colocar isso aqui, ó, só para fechar aqui, ó. Vou copiar aqui e vou chamar esse aqui de B. Olha só, de B, certo? Esse aqui, B, é o cateto B. Vou deixar ele laranja também, Enter, tá? Laranja, tá lá. E aqui tem a hipotenusa. A hipotenusa vai ser justamente esse C. Olha lá. O tamanho disso aqui é 5, olha lá. Até apareceu um 5zinho aqui, ó, que é o comprimento dele, que é justamente esse 5 aqui. Como se eu girasse ele aqui numa circunferência, ó. Como se eu tivesse pego aqui, pá, pá, tá vendo? E eu tivesse girado ele aqui, ó. Imagina que eu coloco um ponto aqui e faço um segmento aqui, ó. Só para vocês verem certinho que eu não estou enrolando vocês. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, eu transportei ele para cá, ó, dá certinho, tá? Só para você ver o Teorema de Pitágoras. Olha lá. Esse trecho aqui da aula eu jamais ia conseguir fazer lá na lousa, né? Quer dizer, já ia ser difícil, né? Olha lá, para mostrar para o cara. Com essa dinâmica aqui que eu estou mostrando, não ia dar. Só para vocês verem. Mas beleza, tudo bem, não precisa deixar isso aqui, não, porque isso aqui está poluindo demais a figura. Só esse aqui que eu queria chamar de C, né? Deixa ele azul para destacar. Chama ele de C, porque ele é o C. Tá lá. Enter. Foi. Tá lá. E esse F aqui não precisa aparecer. Tá lá, o Teoreminha de Pitágoras, esse G aqui também não. Teoreminha de Pitágoras da hipérbole, tá? E aqui está o centro. Né? Deixa eu só destacar. O centro já tem aqui, né? É o G. Esse centro aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Isso. Deixa ele preto aqui. Tá lá. Então, vocês estão vendo aí a situação, qual é? Fala, professor, falta as assíntotas. Então, no caso desse exemplo aqui que a gente está fazendo, eu já vou voltar para o livro já, deixa eu só terminar de desenhar o exemplo. Nesse exemplo que a gente está fazendo, então, no fundo a gente está com a hipérbole. No fundo a gente está com a hipérbole, ali no exemplo, né? É a hipérbole x ao quadrado, ela tem focos no eixo x, então a equação dela é essa aqui, né? Então ficou x ao quadrado, o azinho a gente viu que é 3, então vai ficar x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9, menos y ao quadrado sobre o b, a gente viu que é 4, x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é 16, igual a 1. E nesse caso, as assíntotas, o que eu tinha explicado para vocês? Y igual a mais ou menos bx sobre a. Se fosse aqui o caso de focos no eixo y, quem é que se lembra as assíntotas? Y igual a mais ou menos a x sobre b, nesse caso aqui. Como a gente está com focos no eixo x, é assim que fica. Ou seja, isso implica no nosso caso aqui, y igual, quem que é o b? 4. Quem que é o a? 3. Então vai ficar mais ou menos 4 sobre 3x. Vamos ver se dá certo ali. Y igual, então vamos colocar aqui, 4x dividido por 3, olha lá, já apareceu. Tá vendo? Vocês estão vendo só? Olha lá. Até colocar vermelho ali para destacar. E engrossar um pouco. A outra assíntota, menos 4x dividido por 3. Olha lá. Enter.
sei se o pessoal está vendo aí, espero que estejam prestando atenção. Olha lá. Deu certinho. Se você tirar o zoom aqui, ó, deixa eu tirar o zoom aqui para o pessoal ver. Olha lá. Agora sim nós vamos ver a questão da translação. Aqui não precisa de rótulo, né? Aqui também não. E aqui também não. Olha lá. Eu expliquei para vocês o que é assíntota, que não tem isso aqui no caso da elipse, e também não tem no caso da parábola, como daqui a pouco eu vou passar para vocês. Essa aqui, a presença da assíntota é uma exclusividade da hipérbole, né? Então, assim, o que é um comportamento assintótico? Você vai aproximando sempre, sem nunca encostar. Então, o comportamento assintótico aqui, ó. Tá vendo? Então, é uma assíntota. Bom, continuando aqui no livro, só agora que já está feito o desenho, que todo mundo recapitulou aqui a questão do gráfico da assíntota, do gráfico da hipérbole com as suas duas. Assim, algumas pessoas até deixam pontilhado aqui, tá? Não tem problema. Se quiser deixar pontilhado, tranquilo, também não está errado, tá? Bom, deixa eu salvar isso aqui. Gravar. Beleza. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte, voltando aqui para o livro, para a gente terminar, né? Então, beleza, aqui você tem hipérbole. Aí, tomando equação na forma reduzida, tomando o sistema ortogonal, a gente tomou aqui no GeoGebra, né? Tá aqui o x, esse eixo aqui, e o y, esse eixo é o nosso sistema ortogonal. Você tem lá o ponto P, que chama xy, esse pxy eu não coloquei aqui na figura, ele é um ponto genérico aqui da hipérbole, né? Ponto P qualquer, deixa ele escrito aqui, ó. Deixa ele aqui numa cor qualquer, aqui, sei lá, deixa ele nessa cor aqui, coloca aqui P, ele tem o valor genérico x, y, variáveis, pode variar, né? Olha lá, conforme eu ando aqui, conforme eu ando aqui na hipérbole, claro que ele pode estar para o lado de cá também, né? É que deixa ele desse lado aqui só para não poluir muito a figura, mas está aqui. Ele é um ponto genérico qualquer da hipérbole. Aí ele faz todas as continhas aqui, chega no mesmo teoreminha de Pitágoras que a gente, a ao quadrado mais b quadrado igual a c quadrado, a ao quadrado mais b quadrado igual a c quadrado, e aí chega aqui na equação com focos no eixo x, porque ele considerou aqui que nem a gente focos no eixo x, mesmo padrão. Só que cá entre nós, em turma, a nossa figura ficou bem mais interessante aqui, né? Por causa desse recurso aqui que a gente tem, que é o GeoGebra, ainda bem. Então, beleza. Aí ele tem toda uma justificativa aqui do esboço do gráfico, que eu não vou nem perder tempo com isso, vocês leem depois, não é difícil de entender, tranquilo. Aí faz aquela dedução das assíntotas que eu já tinha falado para vocês na última aula, vocês podem rever lá. Eu, se não me engano, eu já até postei o vídeo. Aqui está mais parecido com a nossa, né? Está aqui o teorema de Pitágoras, estão aqui as assíntotas. Olha lá, ó, Azinho deitado, Bzinho de pé, C. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Esse trechinho aqui é justamente o que eu fiz aqui com vocês, ó. Azinho deitado, Bzinho de pé aqui e o C, aqui que é a hipotenusa. Tá certo? Ok. Aí ele comenta que se os focos tivessem... Aqui, cuidado que essa figura é enganosa, hein? Aqui é o eixo Y, que ele deixou deitado, e deixou o eixo X apontando para baixo, tá? Então, os focos aqui estão no eixo Y. Aí a equação fica assim, detalhe. Tá igual o que eu tinha escrito aqui para vocês, ó. Menos x ao quadrado sobre b quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Tá aqui. A regra para você nunca errar no caso da elipse. O a ao quadrado é sempre o maior. Regra para você nunca errar no caso da hipérbole. O a ao quadrado está sempre junto com o sinal de mais. E o b ao quadrado sempre junto com o sinal de menos. Aonde tiver o a ao quadrado, tanto no caso da elipse como no caso da hipérbole, isso aí vale para os dois, é aonde estão os focos. Então aqui o a ao quadrado está debaixo do y, então focos no eixo y. Ah, quando o a ao quadrado está debaixo do x, pode acontecer? Claro, está aqui, ó. E o sinal de mais, junto aqui com o sinal de mais, né, o sinal de menos sempre junto com b ao quadrado. O sinal de mais, que aqui nem apareceu, né, não precisa colocar, junto com a ao quadrado. Então, focos no eixo x. Tá? Na hipérbole funciona assim. Na elipse é só você olhar qual que é o denominador maior, porque não vai ter sinal de menos lá.
Aí aqui ele fez o gráfico, ó, com focos no eixo Y, as assíntotas. Como é que ficou aqui o teoreminha de Pitágoras, tá vendo? O azinho, é só você lembrar que o azinho é onde estão o azão. E o azão, os azões, quem eles são? Os As, A1 e A2. Eles são os vértices. Então aqui, como você colocou o foco no eixo Y, os vértices também ficam no eixo Y. Então o azinho está no eixo Y. Aí sobe o B. Eu teria desenhado o B aqui, né? Ele quis desenhar o B aqui, não tem problema. É o mesmo B. E aí o C fica em cima da assíntota, né? Se você tivesse desenhado o B aqui em cima, como ele desenhou o B aqui embaixo, aí o C ficou cruzando. Mas lembra, esse C aqui, ele é a mesma coisa da distância da origem até o foco. Então, se ele tivesse feito que nem eu aqui para o lado de cá, o C, ia ser só pegar o segmento que vai da origem até o foco, monta aquela circunferência e arrasta o segmento para cá. Pum, cai bem aqui em cima. Tá? Olha lá, tem pop-up na jogada. Permitir, Gabriel Alves. Olha lá, fui banido aqui do... Deu para perceber que eu fui banido aqui, porque eu não fiz a presença de vocês. Depois eu vou ter que fazer. Tudo bem, turma? Bom, vamos fazer aqui a questão da translação da hipérbole, né? Deixa eu só ver o que mais que ele fala aqui. Aí ele fala aqui, bom, isso aqui vocês não podem esquecer, né? Ele dá um exemplinho aqui, ó. Aqui, ó, quem que seria o B? É 10. Não, perdão, quem seria o B? O B é 2. Está junto com o sinal de menos. Não porque é menor, porque está junto com o sinal de menos. Quem seria o A? O A é 10, que está aqui junto com o sinal de mais. Onde é que estão os focos aqui? No eixo Y, tá? Focos, é um exemplo que ele está dando, olha lá. Ó. Aqui A e B são iguais. A igual a 1, B igual a 1. Porque na hipérbole não tem esse problema de um ser maior que o outro, que nem na elipse. Nomes. Os focos, F1, F2, 2C, distância focal, os azinhos. Bom, o segmento que vai do azinho até A2, ele é o eixo transverso, segmento que vai do B1 até B2. Eixo conjugado, você viu que tem aqui um B1, B2, né? Eu não enfatizei, mas tem aqui, é que ele quis marcar aqui, né? O que seria o B? Aqui, vamos para a nossa figura. O que seria o B1, B2? Não são vértices, né? Os vértices são só A1 e A2. Quer ver? Olha aqui vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, vértices é A1 e A2. Né? Se você voltar lá na elipse, vamos voltar rapidinho aqui, ó. Elipse. Vértices A1, A2, B1, B2. No caso da elipse. Agora, ele pode marcar, como ele fez ali, ó, um B1 e B2 também. E como que... Aqui, ó, B1 e B2. E aí forma um eixo conjugado. Então, aqui, ó. Aí como que eu vou saber se B1 e B2? Bom, vamos voltar naquele... Volta ali na figura e volta naquela circunferência que eu tinha feito. Olha lá. Pá. Pá. Aqui, ó. O B1, B2 é simplesmente a interseção dessa circunferência com esse eixo aqui. Tá, olha lá, apareceu. B1 e B2. Tá? Então, quer dizer... Ou não, peraí, deixa eu ver se eu fiz certo aqui ou se eu fiz bobagem. Deixa eu ver, não, acho que eu fiz errado, não é isso que eu falei, não. Não é isso que eu falei, não, a distância B, ó, tá vendo? Peraí, é outra circunferência. Não, tá errado. Quanto que vale o B aqui? O B vale 4. Peraí, deixa eu mudar aqui uma coisa aqui para vocês. Tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Não, ixi, aqui ferrou. Ah, não, aqui ferrou, aqui não pode mexer. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Eu fiz errado aqui para vocês, deixa eu fazer certo. Ela tem centro aqui, porém ela passa aqui. Isso, peraí, aquele ponto ali era F, né? Aqui o F, isso aqui. Tá? Centro aqui, só para pegar exatamente aqui, ó. Isso aqui, ó. Correto? Não, aqui, não, peraí, fiz errado de novo, não é isso aqui não. O B é 4, o comprimento do B é 4. É aqui, ó, tem que passar aqui. Deixa eu colocar um ponto aqui, ó. Que eu errei, fiz a mesma coisa de novo, aqui, o mesmo erro. 4. Circunferência, centro aqui, passando aqui. É isso aqui, o eixo, quer dizer... Aqui é o seguinte, é porque... Aí que tá, por isso que ele fez o B do lado de cá, só para nessa figura aqui, né? Ele fez o B em cima do eixo, justamente para enfatizar esses pontos B1 e B2 do chamado...
eixo conjugado. É que eu fiz o B do lado de cá, eu gosto de montar o triângulo assim, o teorema de Pitágoras, para a assíntota cair bem em cima da hipotenusa, tá? Mas o que acontece? Se você montar, é mais fácil, em vez de usar circunferência, você montar o B, esse B que eu coloquei aqui tangente, esse B que eu coloquei aqui tangente, você colocar ele para o lado de cá. Então, o que acontece? Aí você vai marcar esses pontos que ele marcou ali, ó, B1 e B2. Aqui no caso dele ficou deitado, porque os focos nessa figura aqui estão no eixo Y. No nosso caso, os focos estão no eixo X, então o B1 e B2 ficariam aqui, ó. Deixa eu colocar só para os alunos verem aqui, ó. O B1 para baixo aqui, ó, no menos 4, e o B2 aqui, no mais 4. Agora eu fiz certo, tá? Esse aí seria o B1, B2. Aí fecha um retângulo aqui que ele tinha feito, ó. Se você imaginar aqui na figura, eu não vou fazer para não poluir muito aqui a figura, tá? Mas fecharia esse retângulo aqui, ó. Aqui, ó. Vem até aqui, bate aqui na assíntota, vem para cá, bate aqui na assíntota, sobe tangente, bate aqui na assíntota, volta aqui, ó. Formaria um retângulo, que é esse retângulo que ele marcou aqui, ó. Olha lá, ó. Passa no B2, que no nosso caso está lá em cima, esse aqui é o B2. Passa aqui, bate na assíntota, que é aqui, e desce. Tá vendo? Mesma coisa, ó. B2, bate na assíntota e vem para cá. Passa tangente aqui. Você forma esse retângulo aqui, que não tem nome esse retângulo, tá? Aqui, ó. Mas o que ele dá nome aqui são para os dois eixos. Tem esse eixo B1, B2, eixo conjugado e eixo transverso, A1, A2, tá? Então tá aqui. Mas tudo bem, beleza, só para dizer o nome aqui para os alunos, tá? Mas você não precisa desenhar isso aqui tudo, nem esse B1, B2 precisa quando você estiver fazendo o desenho, o esboço da hipérbole. Esse aqui, nem o triangulinho eu coloco só para dar uma imagem aqui para os alunos verem o ABC na figura, né? Mas também não é obrigatório fazer o triângulo. Não é obrigatório, olha lá. Estou tirando o triângulo para você ver como é que eu acho que fica legal o esboço na prova. Olha lá, assim fica legal. Esse aqui é um esboço legal. Aí você pode escrever aqui a equaçãozinha de uma assíntota, escreve aqui a equaçãozinha da outra assíntota, fechou, tá? Assim para mim já tá bom. Não precisa ficar colocando esses eixo transverso, eixo conjugado, não precisa, se não quiser, desenhar o triângulozinho aqui, tá? Eu deixo para efeito didático aqui, para o aluno ver. Bom, centro, que no caso aqui é o O, é bem esse ponto aqui. Os vértices, já expliquei aqui, são só 2, na elipse são 4. Os focos, com seu segmento focal, e as retas assíntotas, tá certo? Agora, antes da gente ir para a parábola, que é o próximo tópico, aqui, já vamos até chegar aqui aqui, ó, parábola. Esse aqui nós vamos ver agora, tá? Eu quero, antes de ver isso aqui, eu quero fazer um exercício de translação com vocês. Só que no caso, translação da hipérbole. Então, deixa eu descer aqui. E vou pegar, no caso, eu vou pegar aqui uma... translação. Vamos colocar aqui. Aqui, no caso, a gente vai ver como é hipérbole. Aí, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a pop-up chegando aqui. Daniela Mor. Tá aqui. Ó, tem um pessoal mandando mensagem para mim aqui, ó. Deu sim, deu sim, deu sim, deu sim. Vocês estão acompanhando tudo que eu estou falando até agora? Vocês estão entendendo todos esses itens da hipérbole aí que eu coloquei para vocês? Yes, ok. Bom, pelo menos o Arthur tá. Então tá aí, translação da hipérbole. Só que aqui, ao invés de pegar essa aqui, que eu coloquei para vocês, eu vou pegar um exemplo que eu deixei resolvido aqui, ó, para vocês estudarem, lá na sala de aula virtual, no Google Classroom, tá? Deixa eu pegar certinho aqui que eu já vou te dizer qual é. Olha lá, ó. Tá lá naquela seção cônicas, tem aquela lista de cônicas, né? Ali, tem ali seções cônicas, gabarito, exercício 1. Eu vou lá no exercício 1 para pegar uma hipérbole, item A, elipse, item B, elipse, item C. Item C é uma hipérbole, tá? Então, a equação é a seguinte, depois a gente faz aqui o desenho dela,
né? A equação é a seguinte. A equação é a seguinte. Olha só, deixa eu... Translação hipérbole, vou colocar aqui. Exercício 1C do Classroom, né? Para vocês verem lá depois. Do Classroom. Tá? Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha... Ache a equação reduzida dessa cônica aqui. 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, mais 24x, menos 12y, mais 24x, menos 12y, mais 12 igual a zero. Tá aqui, ó. Aí, qual é a técnica que eu tinha explicado para vocês, que a gente tem que usar? Que eu até fiz na outra aula e me confundi, vou tentar não confundir nessa aula aqui. No vídeo que eu coloquei para vocês no YouTube, eu editei aquela parte que eu errei. Tá? Então, olha só. A técnica aqui é completar quadrado. Então, como que é o completamento de quadrado? Primeira coisa, agrupa os termos x. 4x quadrado mais 24x menos 3y ao quadrado menos 12y mais 12 igual a zero. Tá lá. Agora, o que eu falava para vocês? Pô, vale a pena colocar em evidência aqui, né? No caso, 4. Então, vai ficar 4... Eu gosto de fazer assim, x ao quadrado mais 6x. Olha lá, aqui que vai ter o completamento do quadrado. Dá para colocar o menos em evidência, dá para colocar o 3 em evidência. Menos 3, abre parênteses, y ao quadrado menos 4y, mais 12 igual a zero. Tá lá. Agora, completamento do quadrado. Vamos ver se o pessoal pegou o esquema da aula passada, né? X ao quadrado mais 6x. Deixa eu colocar a caneta vermelha aqui. Quem que eu vou completar quadrado aqui, turma? Quem que vai me dizer que termo que eu tenho que somar aqui? Vamos ver se alguém está esperto. 9. Olha o Arthur Feliciano Camargo da Silva. 9. Ele está certo, turma. Mais 9. Por que mais 9, professor? Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes alguma coisa vezes x. Ah, mas deu 6. O que é essa alguma coisa, então? É 3. E aqui tem que ser, então, 3 ao quadrado, que é 9. Ele está certo. Então, completou o quadrado aqui. Menos 3, abre parênteses, y ao quadrado, menos 4y. Quem que vocês vão completar quadrado aí? Alguém fala para mim. O pessoal está me ignorando. Eu fico com medo de ter caído a live, turma, por isso que eu pergunto para vocês. O Arthur falou 2. 2? Ah, me zoou. Você acha que você vai Quatro. somar 2 ali? Olha lá, alguém já ficou puto aí. Não é 2, não. Arthur me zoou. 9, 2, kkk, 4. Tem que ser um número ao quadrado, né? Mais 4. Fala, ô Vitória. Ah, tá, não, eu entendi, tem que ser ao quadrado. Tá certo. Porque é assim, né? X mais beta ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 beta x. Esse aqui é o que você já tem, né? Que seria o x ao quadrado mais 6x. Então, quem que está fazendo o papel aqui do 2 beta? É o 6. Então, beta é igual a 3, certo? Só que quem que você vai colocar aqui? Quem você vai colocar ali não é só chegar aqui e colocar mais beta, que seria mais 3, ou mais 2 aqui no caso. Você tem que colocar aqui o beta, para dar certo aqui, ó. Não tem que ser beta ao quadrado, turma? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vocês estão entendendo quando eu faço esse negócio? Entendi, professor. Quem falou entendi, professor? Eu, a Vitória. Ah, tá, não, tudo bem. Mudou sua voz, de repente. Maria Eduarda, sim, isso. Queria ver alguma outra menina se manifestar também. Juliane Caroline, o sinal de 4y não deveria ser positivo? Sim, porque eu coloquei o menos em evidência. Você está certo. Então, não consigo ficar sem errar, em turno.
Ela tá certa, Juliane e Caroline. Eu pensei que ela nem estava prestando atenção, mas ela tá. Colocou menos em evidência, aqui é sinal de mais. Tá? Aqui é sinal de mais. Você tá certo. Você tá certo. Tá? Bom, aí tem a questão da compensação. Mais 12, mais 12. Aí você pode colocar tanto desse lado aqui do sinal de igual, como do outro lado, né? Se você colocar desse lado, você tem que colocar com o sinal trocado. Se você colocar do lado de lá, você tem que colocar com o mesmo sinal. Só que aqui, para não errar, eu vou... Se bem que eu já errei, né? Ali a evidência, mas tudo bem. Ó, 4 vezes 9. Presta atenção, você somou 9, mas tem o 4 multiplicando aqui. 4 vezes 9, coloquei aqui um 36 para compensar do lado de cá do sinal de igual. Menos 3 vezes 4 é menos 12. Então, o que eu vou fazer? Menos 12. Vocês estão percebendo, sim ou não? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos voltar aqui para o azul. 4 vezes. O que é x ao quadrado mais 6x mais 9? É x mais 3 ao quadrado. O que é y ao quadrado mais 4y mais 4? É y mais 2 ao quadrado. E ali ficou o quê? Ficou 36 menos 12, é isso? 36 menos 24, que vai dar quanto? Vai dar igual a 12. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, ficou, no final das contas, 4x mais 3 ao quadrado, menos 3, y mais 2 ao quadrado, igual a 12. Aí, para ficar o igual a 1 aqui, que tem que ficar na equação da hipérbole, você divide os dois lados por... Aí, como que vai ficar a sua equação? Resultado final. 4 cancela com 12, dá 3. Então, ficou x mais 3 ao quadrado sobre 3. Menos 3 corta com 12, 4. Y mais 2 ao quadrado sobre 4. Igual a 1. Quer dizer, essa equação aqui, ela representa a mesma curva que essa primeira aqui do enunciado. É a mesma coisa, porque a gente só foi... Qual foi a única coisa que a gente fez? A gente só trabalhou algebricamente aqui a equação. E trabalhamos algebricamente como? Completando o quadrado. Diga, fala, Luiz Guilherme, né? Nesse momento aí que o senhor surgiu 36 e o igual a 36 menos 12. Veio do 4 vezes 9 e do 3 vezes 4, né? O 4 vezes 9, ele acrescentou um 36 que não tinha do lado de cá. Aí, como era 0 do lado direito, eu acrescentei um 36 do lado de cá para compensar esse 36 que surgiu aqui. Para compensar, para cancelar eles. Porque a equação é como se fosse uma balança, né? Quando uma coisa estar equacionada, significa que ela está balanceada, né? Então, aqui, ó. Aliás, esse princípio tem muito na química também, porque tem a equação química, né? Que você tem que balancear. Então, digamos que você tem uma balança aqui, ó. Aí, a hora que eu fiz ali o completamento do quadrado, tanto que eu botei em vermelho, era um termo que não tinha originalmente. Então, é como se tivesse surgido um 36 a mais aqui, então desequilibrou para o lado de cá, né? Ela fica desequilibrada aqui para baixo. E surgiu também um menos 12 do lado de cá. Menos 12. Entendi. Então, eu tenho que compensar colocando um 36 e um menos 12 do lado de cá. Aí reequilibra a balança, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendi, valeu. É assim que funciona. Né? Professor, e o Quem está falando? Gabriel. Gabriel e o Alves. Segundo menos 12? Como é que é? O segundo menos 12. Tipo assim, aí o senhor colocou 36 menos 12 menos 12. Aqui, né? Saiu do... Porque tinha esse... do 4. Não, é que já tinha um mais 12 aqui, ó, dando sopa. Tá, eu não reparei. Tá bom, obrigado. Esse 36 menos 12 aqui,
veio parar aqui, né? Aham. Só que aí eu peguei esse mais 12 que eu deveria ter escrito aqui e joguei para lá. Aí, Ah, tá. total disso aqui, 12. Tudo bem? Eu não tinha visto. Beleza, tranquilo. Ok. Então, olha só. Dividir por 12 dos dois lados, simplificou a equação, ficou assim. Tá certo? Então, veja. Olha só que interessante. Essa equação, dá para a gente perceber algumas coisas aqui dessa hipérbole. Primeira coisa que a gente percebe. Ela está com focos no eixo X ou no eixo Y, turma? Essa hipérbole aqui. No Y? eixo X? Ah, no X. No X, porque o foco é sempre aonde está o Azinho, Certo. né? Aonde está lá. Tem gente falando por aqui também. O pessoal tá legal hoje. Maria Eduarda, eixo X. Porque o foco, no caso da hipérbole, é sempre onde está o Azinho. E aqui, no caso, o Azinho, aliás, tanto na elipse quanto na hipérbole, para você olhar para a equação e ver onde é que estão os focos, é onde está o Azinho. Mas no caso da elipse, o Azinho é o maior. Se isso aqui fosse uma elipse, tivesse sinal de mais aqui, o Azinho seria, ao quadrado, seria 4. Aqui, no caso, o ao quadrado vai ser 3. Por quê? Porque não é, aqui é uma hipérbole, é sinal de menos. Então, a questão não é saber quem é o maior. A questão é saber quem está no sinal de mais, quem está no sinal de menos. Quem tiver no sinal de mais é o a ao quadrado. Quem tiver no sinal de menos é o b ao quadrado. Então, já vou até deixar determinado aqui, ó. O a ao quadrado, deixar registrado aqui. O a ao quadrado é 3. Ou seja, o azinho é igual a raiz de 3. O b ao quadrado é 4. Isso significa que o bzinho é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? Outra coisa, dá para a gente saber o C? Dá, porque a gente tem o teorema de Pitágoras, que o aluno nunca pode esquecer, da hipérbole, que é a ao quadrado mais b quadrado igual a c quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 3 mais 4 igual a c quadrado. Conclusão. Quanto que é o c? Raiz quadrada de 7. C é a raiz de 7. Certo? Então, quer dizer, como a gente já descobriu o ABC e a gente já está vendo que os focos estão no eixo X, como vocês perceberam, o a ao quadrado, que no caso não é o maior, porque aqui é hipérbole, não é elipse, o a ao quadrado é quem está com sinal de mais, o a está debaixo do X, então os focos estão no eixo X. E a gente viu que o azinho é a raiz de 3. Será que a gente consegue aproveitar essa figura aqui? Não, a gente viu que o foco é a raiz, que os focos estão no eixo X porque tá aqui, né, o sinal de mais e o azinho estão no X. Mas qual que é a distância do foco até a origem? É o C. Se a hipérbole não tivesse translação, onde é que estariam os focos? Os focos estariam em raiz de 7 menos raiz de 7. Tá? Então, quer ver? Ó, deixa eu só tirar isso aqui para não ficar muito poluído. Será que eu consigo... Quanto é que é a raiz de 7? Deixa eu ver aqui. Cadê a calculadora do Windows? Calculadora. Aqui, ó. Raiz de 7, raiz quadrada de 7. Olha, é assim que calcula, será? Não, errei. 7, raiz. Olha lá, raiz de 7. 2,647. 2,65 aproximadamente. Né? 2,65, só para fazer um esboço aqui. Então, leva esse foco aqui para 2,65. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Pega esse foco e leva para 2,65. Olha lá, digamos que o 2,55, 2,62, 2,65. Olha lá. Tá vendo ali? Ó? Não sei se... Opa, peraí, turma. Aí que eu já não gostei aqui. Olha lá, 2,65. Só que aqui está 2,64. Não, não dá. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. 2. Chito, olha lá. Coordenação aqui está meio... Olha lá, 2,65. Tá? Só que esse aqui do lado esquerdo também tem que estar no 2,65. 2. Olha lá, no caso menos 2. Olha lá, menos 2,65.
tá? Aproximadamente raiz de 7. Aí os vértices. O vértice está um aqui, outro aqui, né? Então, mas o vértice caiu no 1.5. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu estou errando alguma coisa aqui. A ao quadrado... bom, assim, né? Quanto que é o vértice, aqui no caso, ele tem que estar no azinho. Quanto que é o azinho? O azinho deu raiz de 3. Quanto que é a raiz de 3, se você for fazer a conta? Vamos fazer a conta aqui. Raiz de 3, só para fazer um esboço legal aqui para o aluno, né? Raiz quadrada de 3 é igual... Não é assim. 3 raiz quadrada. Aqui 1.73. 1.7320, 1.73 aproximadamente, né? Ele caiu bem aqui no 1.5, 1.51, né? Peraí. 1.5 aqui. 1.51. Quer ver, ó? Deixa eu... Acho que é melhor, em vez de eu fazer assim, você quer ver? Ó? Deixa eu fazer Vou fazer um outro desenho aqui para vocês. Deixa eu fazer um outro desenho aqui, quer ver? Ó? Aí fica melhor do que tentar fazer uma gambiarra nesse desenho aqui. Deixa eu fazer o seguinte, o foco aqui, A ao quadrado é 3, A igual a raiz de 3. B quadrado é 4, B igual a 2. A ao quadrado mais C quadrado ficou 3 mais 4, que é 7, que é igual a C quadrado. Então, C é igual a raiz quadrada de 7. Tudo bem. Como é que seria a hipérbole sem a translação? Sem a translação, ela seria... Tem que aproveitar esses mesmos ABC, mas ignorar esse deslocamento aqui, de 3 e 2, que apareceu, né? Então, ela sem a translação seria o seguinte, só para a gente ver, né, como que é ela sem a translação e com a translação. Sem a translação, ela seria x ao quadrado sobre 3, x ao quadrado dividido por 3, menos y ao quadrado dividido por 4, igual a 1. Olha lá. Agora ficou no lugar certo aqui. Tá? Porque ali também, aquele desenho, tem que levar em consideração o seguinte, o B ali daquele desenho não era 2, né? O B daquele desenho ali era... Estava dando errado, porque o B daquele desenho ali já estava alterado. O B era 4, não era 2. Por isso estava dando alterado, entendeu? Não ia dar certo nunca aproveitar aquele desenho. Por isso que eu comecei do zero o desenho, tá? Então, quer dizer, só que essa aqui não é essa hipérbole aqui dessa equação. Porque essa equação aqui tem a translação, que a gente já vai analisar. Essa hipérbole aqui seria essa aqui sem a translação. É exatamente isso aqui, olha lá. X, tanto que eu digitei aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Olha lá, x ao quadrado sobre 3, menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Peguei os mesmos denominadores sem a translação. Então, ela apareceu aqui, tá? Professor, dá para marcar o foco? Bom, o foco, como a gente viu, é raiz de 7. Então, e raiz de 7 a gente viu que é aproximadamente 2,65. Então, você vai ter um foco aqui, ó, menos 2,65, e outro foco aqui, 2,65. Lá, vamos tentar ajeitar aqui, ó. 2,65, menos 2,65. Esse aqui é o F1. Esse aqui é o F1. Rapidão aqui, ó, F1, Enter. Tá lá, já apareceu. Deixa em preto. Ótimo. Essa aqui, que é a hipérbole, você pode tirar o rótulo e pode engrossar um pouco ela. 1, 2, 3, tá lá, para que todos os alunos vejam. E esse aqui é o foco, aquele da direita é o foco F2, que depois nós vamos ter que ver a translação deles, né? A gente já vai analisar. Então, eu quero fazer um desenho sem translação aqui para vocês verem. Então, tá aqui, foco F2. F2, Enter. Tá lá. Bom, professor, e os vértices? Bom, os vértices a gente viu que tem que estar no raiz de 3. E o raiz de 3 a gente fez na calculadora aproximadamente 1,73. Olha bem, aonde que está o ponto da interseção dessa hipérbole com o eixo x, que vão ser os vértices. Olha lá onde é que eles apareceram. Olha a coordenada. 1,73 menos 1,73. Tá vendo? Por que deu esse 1? Você vê que eu não forcei ele a aparecer no 1,73. Eu vou repetir o que eu fiz, ó. Eu só peguei e pedi, marque um ponto na interseção
dessa hipérbole com esse eixo x. Pá, apareceram os pontos aqui, que são os vértices. E olha a coordenada que apareceu, 1,73. Professor, por que apareceu 1,73? Que é justamente a raiz de 3. Que é a raiz quadrada de 3. Tá? Que são os vértices. Então, deixa eu só marcar, esse aqui é o A1, esse aqui é o A1, só colocar aqui rapidinho, razão 1, esse aqui, deixa ele, a gente costuma colocar em azul, né? Aqui, cancelar, cor, azul, e esse aqui também vamos deixar em azul, só que esse aqui é o razão 2. É o outro vértice. Razão 2, enter, tá lá. Tá lá. Professor, as assíntotas. Bom, essa aqui é do tipo bx sobre a. Então, vai ficar 2x dividido por raiz de 3. Né? Se fosse focos no eixo y, seria ax sobre b. Aqui é bx sobre a. Então, 2x dividido por raiz de 3. Vamos ver se dá certo. 2x dividido por... Acho que é SQRT, né? SQRT de 3. Olha lá. Apareceu alguma coisa aqui. Vou deixar vermelho para chamar a atenção. Tá lá. Qual que é a outra? Seria menos 2x dividido por SQRT de 3. Enter. Olha lá. Apareceu a outra. Vocês estão vendo? Tá. E pá. Vermelho, sem rótulo. Aqui também. Vermelho e sem rótulo. Olha lá. Essas são as duas assíntotas. Ah, gosto de deixar pontilhado. Tudo bem, então chega aqui no estilo, pontilhado. Chega aqui no estilo, pontilhado. Fechou. Tá? Bom, professor, e o centro? O centro está aqui. Esse é o centro dela. Está no 0, 0, porque eu ainda não fiz a translação. Tá? O que a gente tem que fazer agora aqui nessa... Perdão. O que a gente tem que fazer agora aqui nessa hipérbole, turma? A gente tem que fazer o que nela? A gente tem que analisar que isso aqui não é ainda essa equação verde. A equação verde vai ser exatamente essa aqui, transladada para um novo centro. Mas como que eu verifico o centro? Para você ver o centro, você nunca se esqueça disso aqui, ó. Deixa eu colocar um padrão aqui embaixo para você comparar. A cônica com translação, depois que você completa o quadrado, ela sempre fica x menos x0 ao quadrado sobre... Aí aqui no caso, eu vou seguir esse padrão com mais aqui e menos aqui, que é o que a gente está, né? Sobre a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Mas poderia ser trocado aqui o a e b, o sinal de menos para cá, seria a mesma coisa, menos x0 menos y0. Menos y0, certo? Y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. O que é esse x0, y0? Ele é o novo centro. O centro para o qual você fez a translação aqui do 0, 0. Tá? Então, quem que vai ser o centro aqui no nosso caso? Deixa eu voltar aqui para o verde. No nosso caso, quem que vai me dizer aqui quem que é o centro novo que a gente está? Quem fala para mim? Olhando para a equação aí. Pessoal, caiu a live, será? Acho que caiu a live. É o 3,2? Vai ser 3,2 o novo centro? Você acha? 3 menos 2. 3 menos 2? O que é esse negócio que apareceu aqui, turma? Ah, sumiu. 3 menos 2? Quem que vai falar para mim? Turma, por que vocês ficaram putos de repente comigo e não estão respondendo mais? Olha a Maria Eduarda. 3,2. Se fosse 3,2 o centro, 3,2 seria o x0, y0. E aqui deveria estar escrito x menos 3, y menos 2.
Vocês concordam comigo? Menos 3 e menos 2. Isso, exatamente. O novo centro é menos 3, menos 2. Vamos ver se está certo. Vamos ver se está certo isso que eu pensei. Então, vamos colocar aqui, ó, ponto, menos 3, menos 2. Está aqui, ó. Quer dizer, pela minha equação, essa hipérbole aqui vai ser transladada para esse centro. Tá? Então, deixa eu chamar ele aqui de C, que nem eu coloquei ali na lousa. Deixa ele verde também, que nem eu fiz ali. Verde. E vamos chamar ele de C. Olha lá. É o menos 3, 2. C, perdão, menos 3, menos 2. Professor, duvido que você esteja certo. Bom, vamos jogar a equação dela aqui, ó. Vamos ver se ela vai vir para esse centro. Então, olha só. Qual a equação que a gente obteve? X mais 3 elevado ao quadrado dividido por 3. Menos y mais 2, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 4, igual a 1. Opa! Opa! Vocês viram ali o momento que ela apareceu? O pessoal nem prestou atenção. Aqui, ó, deixa eu colocar em verde aqui, ó, turma. Professor, Oi, fala. então quer dizer que essa hipérbole que foi transladada, ela não tem uma assíntota? Tem? Eu só posso comparar a assíntota dela com ela ser antes de ser transladada? Tem, não. Nós vamos colocar a nova assíntota aqui. Boa pergunta. Eu estou só mudando a cor aqui, mas eu já vou colocar a assíntota nova. Boa pergunta. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, vou apagar a hipérbole antiga para não confundir. Olha lá. Nossa nova hipérbole está aqui. Já transladamos. Tá? Agora é o Luiz Guilherme que estava falando aqui comigo, né, Luiz Guilherme? Isso. Luiz Guilherme, a gente só transladou a hipérbole aqui, porque já tínhamos antes calculado essa equação e já jogamos aqui. Agora, vamos calcular os novos vértices e os novos focos e as novas assíntotas. Professor, como é que eu vou fazer isso? É só você lembrar que todos eles vão estar seguindo o mesmo vetor. Aqui, ó, vetor. Que vetor? Esse aqui, ó. Esse vetor aqui. Que eu já vou destacar aqui para vocês. Deixa eu dar uma engrossada nele. Aqui, ó. Esse vetor, tudo bem, o nome dele pode até ser U, não tem problema. Esse vetorzinho, vamos chamar ele de W, tá? Olha lá. Esse vetor W, deixa eu até botar uma setinha aqui em cima dele, overwrite arrow. Overwrite arrow W. Olha lá, ó. Olha lá. Vamos deixar ele numa cor legal aqui. Meter um roxo aqui, ó. Olha só a cor. Esse vetor, ele é o vetor que vai do centro antigo, que era a origem, até o novo centro, que é esse ponto menos 3, menos 2. Todos os outros pontos aqui da hipérbole, todos os outros pontos da hipérbole, vão ser transladados por esse mesmo vetor. Por exemplo, você pega um ponto aqui, ó. Pá, você quer saber onde ele vai parar depois da translação. É só você olhar para esse vetor. Vem com ele aqui, W, ó. Pum, vai parar bem aqui. Todos. Ah, e o foco, o vértice, essas coisas todas? Mesma coisa. Todos pelo mesmo vetor. Essa que é interessante. Ou seja, é como se você clicasse nesse eixo X e nesse eixo Y e arrastasse eles para cá. E você criasse dois novos eixos. Deixa eu tirar a hipérbole para não poluir muito. Você tem um novo eixo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Você tem um novo eixo aqui, que seria um eixo U, vamos chamar de U. Aqui, ó. Deixa eu até mudar o nome dele aqui, ó. Eixo U. Ô, turma, foi mal. Aqui, ó. Foi um pouco burro aqui. Aqui, ó. Eixo U. Enter. Olha lá. E aqui você tem também um eixo V. É um novo sistema de coordenadas que apareceu. Isso que eu quero que vocês entendam. É um novo
Opa! É um novo sistema de coordenadas. Aqui. Deixa eu colocar aqui, V. Enter. Esse novo sistema de coordenadas, aqui, ó, esse cruzamento aqui do U com V é o novo centro. O 0, 0 veio para menos 3, 2. E tudo vai ser arrastado junto. Então, vamos fazer as contas aqui e a gente vai marcando aqui. Por exemplo, hipérbole, já apaguei a antiga, já coloquei a nova. Centro já veio aqui para o novo. Ah, professor, quais são as coordenadas do vetor W? Aí, capítulo 13. As coordenadas de um vetor que sai da origem e chega aqui, é as mesmas coordenadas desse ponto, menos 3, menos 2. São as coordenadas desse vetor em relação a xy, tá? Bom, menos 3, menos 2. Então, tudo vai ficar alterado por esse menos 3, menos 2. O 0, 0 mais menos 3, menos 2 vem parar aqui. Os vértices, vamos fazer as contas agora aqui, ó. Os vértices, vamos passar aqui para o azul. Olha só. Olha só. Centro. Não, vamos deixar verde, né? Para continuar ali na que está transladado. Centro, menos 3, menos 2. O novo A1 seria o A1 linha. Ele vai ser igual ao A1 antigo mais aquele vetor W. Quem que era o A1 antigo? Tá aqui. Tá aqui. Era aquele menos raiz de 3, 0. Menos raiz de 3, 0. Mais... Aí você tem que somar o vetor W. Quem que é o vetor W? Menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Então, o novo vértice A1' vai ficar na coordenada. Vai ficar as coordenadas do novo vértice serão menos raiz de 3, menos 3, menos 2. E do A2, linha? O A2' vai ser A2 mais W. Ah, mas A2 mais W é igual a quanto? Raiz de 3, 0, mais menos 3, menos 2. Igual a quanto? Raiz de 3 menos 3, vírgula, menos 2. Então, quer dizer, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê aqui o vértice, ó? Quem são? Já vou mandar marcar automático. Interseção dessa hipérbole com esse eixo. Pá, apareceram ali os dois. Quando você vai ver as coordenadas dele, ó, o que é esse menos 4,73 menos 2 que apareceu aqui? É justamente o menos 1,73 menos 3, dá menos 4,73, vírgula menos 2. Então tá aqui. Tá certinho aqui. Esse aqui é o A1', é o novo vértice. Né? Que é a mesma... Ah, aí que negócio você falou do vetor. Olha bem para esse vetor aqui, ó. Olha bem para esse vetor. Olha aqui o vetor roxo aqui, ó, o W. Menos 3, menos 2. Olha para o vetor que eu acabei de marcar, ligando o antigo vértice com o novo vértice. Menos 3, menos 2, o mesmo vetor, que nem eu tinha te falado. Tá certo? Mesmo vetor. Vou apagar para não poluir muito, turma. Mas vocês estão vendo que é exatamente o que eu tinha explicado para vocês. Esse novo vértice aqui, ele seria o raiz de 3, 2, a raiz de 3, 0, mais menos 3, menos 2. Então, ficaria 1,73 menos 3, vírgula menos 2, que vai dar justamente esse menos 1,27 menos 2. Tá? Tá aqui. Aí, os novos focos. Vamos fazer as contas. Deixa eu só colocar aqui, né? Seria bom a gente mudar esse aqui para A1'. Deixa eu colocar aqui. A1'. Deixa eu ver se aparece legal. Olha lá, A1'. Deixar ele azul também, né? Que é o mesmo padrão de cor. Esse aqui também eu vou deixar azul. Esse G, ele vai virar A2'. A2'. Vai ficar azul também. São os novos. Como eu já coloquei aqui, eu vou apagar o antigo, para não poluir. Então, esse aqui, beleza, fechou aqui. Os antigos podem sumir. Tá? Olha lá. Agora, vamos transladar os focos. Ah, quem que eram os focos? Os focos estavam em menos raiz de 7, 0, e raiz de 7, 0. Como é que eles vão ficar agora?
Novo foco, F1', vai ser igual ao foco antigo F1 mais o vetor, mesmo padrão. Quem que era o foco antigo F1? Menos raiz de 7,0. Quem que é o vetor W? O mesmo de sempre. Menos 3, menos 2. Qual vai dar a resposta disso aqui? Menos raiz de 7, menos raiz de 7, menos 3, 0 menos 2, que é menos 2. Novo foco F2', igual F2 mais vetor W. Quem que era o antigo foco F2? Raiz de 7, 0. Quem vai ser o novo foco? Raiz de 7 menos 3, menos 2. Não, perdão. O foco antigo, raiz de 7, 0, mais o vetor. Menos 3, menos 2. Isso aqui vai dar igual. Raiz de 7 menos 3, 0 menos 2 é menos 2. Fechou. Tá? Ah, será que está certo isso que você fez? Vamos ver. Como é que eu poderia marcar aqui esses novos focos? Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só, ele tem que estar aqui, né? Ele tem que estar aqui. Seria legal a gente... deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Para não ter que digitar a coordenada, né? Fazer uma construção geométrica aqui. Eu poderia pegar uma reta paralela a esse, passando por esse ponto e paralela a esse vetor. Pá. Olha que interessante. E aí, evidentemente, se eu clicar nesse vetor, que aqui não vai dar, né? Não tem como eu arrastar esse vetor aqui, ele está preso aqui, está fixo. Mas se eu na minha mente imaginar esse vetor, aqui, acho que aqui tem a ideia do vetor paralelo, né? Vetor a partir de um ponto. Acho que aqui dá para fazer, ó, esse vetor a partir desse ponto. Ah lá, surgiu. Deixa eu aumentar eles. Ah lá, o mesmo vetor, menos 3, menos 2. Deixa eu aumentar ele para vocês verem, ó. Olha lá. Deixar ele lilás também. Aqui, ó. Tá vendo, turma? E tirar o rótulo. Esse vetorzinho que eu acabei de colocar aqui, ele é esse mesmo vetor W. Então, ele determinou esse ponto aqui, ó, que é justamente o novo foco. E olha ali as coordenadas dele. Menos 5,65, menos 2. É exatamente isso aqui, ó. Quanto que é menos raiz de 7 menos 3? Vamos para a calculadora. Quanto que é menos raiz de 7 menos 3? Menos raiz de 7. Puta, já mudou a calculadora aqui, ó. Menos, tá, mas é que tem que ter, né? Menos raiz de 7. Não, não é assim. Menos 7, não, aí não vai dar. Peraí, 7 raiz, aí menos. Olha lá, menos raiz de, quanto é que eu falei que era mesmo? Menos raiz de 7 menos 3. Menos raiz de 7 menos 3, igual. Menos 5,65 aproximadamente. Que é justamente esse número que está aparecendo aqui, ó. Menos 5,65. E o menos 2? O menos 2 está aqui, ó. Menos 5,65 menos 2. E o outro vai dar mais raiz de 7 menos 3. Cadê a calculadora? Mais raiz de 7 menos 3. Menos 0,35. Vamos ver lá no GeoGebra. Ah, não, eu ainda não marquei o outro, né? Deixa eu marcar o outro aqui. Primeiro, deixa eu mudar aqui o nome desse ponto, né? Esse ponto aqui tem que chamar F1'. F1', é o novo foco. Olha lá. E essa reta não precisa aparecer, some com ela. E esse vetor também não, some com ele. E o novo foco? De novo, pega uma reta paralela, aqui, ó, reta paralela. Eu já pego direto o vetor, acho que já dá para pegar direto o vetor aqui, ó. Um vetor paralelo a esse aqui, igual a esse, partindo desse ponto. Pá, já marcou o novo foco aqui. Esse cara aqui, ele é o F2, certo? Olha lá, menos 0,29 deu. Daqui a pouco a gente vai checar. Aqui, ó, F2'. Enter. Novo foco. Deixa embaixo aqui. Deixa embaixo aqui também. Tá? O vetor não precisa ficar aparecendo. Tá lá. Então, mostrei como é que faz na figura do GeoGebra, mostrei como é que faz na conta. Professor, raiz de 7 menos 3? Ué, faz na calculadora. Quanto que é? Raiz de 7 igual a isso aqui, menos 3, igual
menos 35, totalmente errado, tá? Não deu esse menos 0,29 aqui, não. Deixa eu ver aqui. Por que será que deu menos 0,29, né? Deixa eu ver aqui. Raiz de 7 menos 3. Um estava no menos raiz de 7, menos 3, o outro está no raiz de 7 menos 3. Raiz quadrada de 7 menos 3. Por que será que ele botou 0,29 ali? Agora eu fiquei encucado, hein? Agora eu fiquei encucado. Menos 0,29, menos 2. Aqui era a raiz de 7, o outro é menos 3, menos 2. Mas que treta, hein? Será que eu digitei alguma coisa errada aqui? Raiz quadrada de 7 igual. Pá. Não, deixa. Peraí, raiz quadrada de 7 está aqui, menos 3 igual menos 0,35, 4. Né? Por que será que ali está dando menos 0,29? Não sei. Não sei porque está dando menos 0,29. Esse ponto... Ah, bom, aqui era... Aqui eu tinha feito ele na mão, né? Ah, não, peraí. Aqui estava errado a turma. Por isso está dando errado aqui. Ó. Aqui, em vez de eu deixar 2,65, que nem estava esse aqui, eu deixei 2,71. Por isso que está dando errado ali. Peraí, então deixa eu refazer. Deixa eu refazer aqui. Ó. Vamos colocar ele na posição certa. 2,65. Aí vai dar certo. Porque esse aqui eu fiz na mão o ponto, né? Aí na mão, às vezes, você tem algum errinho ali. Ó. Olha lá. 2,65. Agora ele está certinho. Então tem que dar aquele, quanto é que tinha dado aqui? Menos 0,35. Aí você pega um vetor igual a esse, saindo desse ponto. Pá, olha o ponto, menos 0,35. Agora deu certo. Pode apagar esse vetor aqui. Apagar. E o ponto? O ponto a gente tem que rebatizar. O ponto a gente tem que rebatizar de F2'. F2'. F2', Enter. Aqui. Pode apagar esse vetor. Apagar. Tá lá. Então, e eu já vou sumir com os focos antigos também, porque já atualizamos aqui. Então, já atualizamos os focos, os vértices, para os vértices novos, e os focos, aqui na figura. E já atualizamos aqui na conta também. Quem que falta atualizar agora? As assíntotas, que o Luiz Guilherme tinha me perguntado. Alguém ainda está prestando atenção em mim a essa altura? Só para a gente fazer as assíntotas, que é a parte mais legal aqui. Sim. Aí, Rafael Aquino, Vitória e Cassati. Não, que maravilha. Olha aí, o pessoal está vivo aí ainda. Então, aqui, as retas assíntotas. O que a gente tinha visto da equação dessas retas assíntotas? A gente tinha visto o seguinte, ó. Elas eram y igual... Eu tinha colocado aqui em cima, né? Olha lá, ó. Cadê a reta assíntota? Eu não tinha escrito aqui. Acho que eu não escrevi aqui, né? Ah, eu só digitei direto, né? Aqui no caso é bx sobre a. Então fica 2x sobre raiz de 3. As originais, né? As retas assíntotas originais, que estão em vermelho ali na figura, elas são y igual a mais ou menos 2x dividido por raiz quadrada de 3. Mas aqui ainda não tem a translação. Como é que fica com a questão da translação? As novas assíntotas, tá? Vamos chamar de YT. Essas aqui são as originais, as com translação vai chamar YT, né? Y com translação. Então, essas com translação, é só você seguir o mesmo padrão do que aconteceu com a equação da hipérbole. Como é que era a original sem translação, que estava aqui, ó? A original sem translação é só x sobre a ao quadrado menos y sobre b ao quadrado. Quando eu fiz a translação, eu deixei x menos x0, y menos y0. Então, eu posso seguir o mesmo... Agora que eu já sei o centro, que é menos 3, menos 2, eu posso seguir o mesmo padrão com as assíntotas. Como é que elas vão ficar? Vai ficar
Então vai ficar assim, ó. E novo y, as assíntotas com translação, vamos deixar assim, 2 pontos. Como é que você escreve a equação delas? Vou escrever em preto aqui. Y menos y0, troquei esse y por y menos y0, igual mais ou menos, 2 vezes, aí no lugar do x menos x0 sobre raiz de 3. Ah, professor, mas quem é x0 e y0? x0 é menos 3, y0 é menos 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, cuidado para não confundir, y menos 2 igual a mais ou menos 2x menos 3. Tudo isso dividido por raiz de 3. Ah, mas então como é que fica isso aí? Y menos 2 é y mais 2 igual a mais ou menos, x menos 3 é x mais 3. 2 vezes x mais 3 dividido por raiz de 3. Y mais 2 igual 2 dividido por raiz de 3 vezes x mais 3. Se você digitar isso aqui, acabou. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se a minha ideia está certa. Deixa eu digitar aqui, hein? Y mais 2 igual. Aí, claro, você tem uma com sinal de mais, faltou... Essa aqui é uma delas, né, com sinal de mais. A outra é y mais 2, aí com sinal de menos aqui, igual a menos 2x mais 3, são duas assíntotas, uma com sinal de mais, outra com sinal de menos, dividido por raiz quadrada de 3. Então, eu vou fazer primeiro essa aqui com sinal de mais. Y mais 2 igual 2 dividido por SQRT de 3, beleza, vezes x mais 3. Olha lá o que apareceu, turma. Olha lá o que apareceu. Enter. Certo? Vamos deixar verde, porque já é com translação. Cor. Verde. E vamos deixar pontilhada que nem a outra também. Olha que legal. Nova assim. Aí a outra. A outra é a mesma coisa, só que aqui você tem que colocar um sinal de menos. Menos. Olha lá, já apareceu. Já apareceu. Também pode tirar o rótulo. Pode colocar aqui verde. E pode colocar pontilhado. Estilo. Pontilhado. Então, turma, dá para tirar já as assíntotas antigas. Olha lá o que aconteceu. Sumiu todo o desenho antigo e apareceu aqui em verde a nova hipérbole, que é essa hipérbole da equação verde aqui, transladada. Né? Claro, essa equação verde aqui é a equação, essa equação verde é a equação dessa hipérbole em relação a esse sistema de coordenadas original, x, y. E nesse novo sistema de coordenada que eu desenhei aqui, sistema de coordenadas que eu desenhei aqui, UV, qual seria a equação dessa hipérbole verde nesse novo sistema de coordenadas? Nesse sistema aqui, a equação dela é igual ao original. No sistema, eu vou colocar aqui, para fechar. No novo sistema, para fechar essa explicação. No novo sistema de coordenadas. No novo sistema de coordenadas. Vamos chamar ele de C, que é a origem deles. E o UV, né? Vamos chamar de UV ali. CUV, todo mundo já entende o que eu estou querendo dizer. Nesse novo sistema de coordenadas, a hipérbole é x ao quadrado. X ao quadrado, vou até colocar em verde. Nesse novo sistema de coordenadas, a hipérbole é x ao quadrado sobre 3. Quer dizer, aí, como ele é UV, eu vou chamar de U ao quadrado sobre 3 menos V ao quadrado sobre 4 igual a 1.
Essa aqui é a nova equação dela, nesse novo sistema de coordenadas. Você pode sempre fechar o exercício fazendo isso. Tá? Ah, mas e no sistema de coordenadas original que a gente tinha, que era esse eixo x aqui e esse eixo y aqui? Nesse sistema de coordenadas original, a equação dela é essa equação aqui. A equação dessa aqui transladada. Mas se você transladar o sistema também, o próprio sistema saiu a origem dele daqui e veio para cá, pá, mudou a origem dele daqui para cá. Nesse novo, aí surgiu esse sistema UV que eu deixei aqui. Nesse sistema, a equação dela é reduzida, normal. Fica assim. Vocês estão entendendo isso que eu acabei de explicar, sim ou não? Sim. Certo? Então, quer dizer, você tem a equação da hipérbole em cada sistema de coordenadas. Você tem a equação da hipérbole, e eu estou falando da transladada aqui, dessa que está fora da origem original. É a equação dela, verde aqui. Nesse cara original aqui, x, y, é essa equação aqui. Pum. Essa mesma hipérbole, a equação dela, nesse novo sistema de coordenadas que eu acabei de montar aqui, UV, aí a equação dela fica assim. Pá, nesse novo sistema. E qual que é a relação entre os dois sistemas? Qual que é a relação entre os dois sistemas? U igual a x mais 3, V igual a x, V igual a y mais 2. Essa é a conexão entre eles. Né? Por exemplo, você quer saber esse ponto aqui, ó, esse ponto menos 3, menos 2, essas coordenadas menos 3, menos 2, estão em relação a esse sistema ou estão em relação ao original? Estão em relação ao sistema original. Menos 3, menos 2, aqui, ó, menos 3 no x, menos 2 no y. Mas como seriam as coordenadas do C no novo sistema UV? Seria 0, 0. Ele é a origem do novo sistema. Como que eu descubro isso por isso aqui? Ué, por exemplo, x igual a menos 3, y igual a menos 2. São as coordenadas do C no sistema original. X igual a menos 3 vai implicar U igual a 0. Y igual a menos 2 vai implicar V igual a 0. Aí você já percebe a conexão. Entendeu? Quer dizer, no fundo, isso que está escrito aqui é o seguinte, né? O que está escrito aqui, na verdade, é um ponto qualquer no UV, um ponto qualquer no UV é igual às coordenadas desse mesmo ponto no XY, menos as coordenadas do centro, que é aquele vetor W, né? Então, no fundo, o que tá, deixa eu reescrever isso aqui. O que está escrito, isso aqui que eu acabei de escrever em azul, isso aqui, que é a conexão entre os dois sistemas, é equivalente a você dizer o seguinte, ó, as coordenadas de um ponto no sistema XY é igual às coordenadas do ponto no sistema UV mais aquele vetor W, que eu tinha escrito lá. Usei ali em cima na explicação. Que é o vetor que sai de uma origem e vai para outra. Né? É isso que está significando isso aqui. Né? Se você, por exemplo, se você passar esse 3 para cá, fica U menos 3, fica V menos 2. Então ficaria XY, PXY, igual UV, que é o PUV, menos 3 menos 2, essas são as coordenadas do W. Lembra que o W lá que eu estava usando lá em cima, né? Cadê o W ali? Ó? O W que eu estava usando toda hora, ele é menos 3 menos 2. W igual menos 3 menos 2. É um vetor que vai de uma origem até o outro. Tá? Então, quer dizer, W igual menos 3 menos 2. Só para você saber que W que eu estou falando aqui. Tá? Ah, poderia escrever de outro jeito essa equação? Pode, é só para você entender o que eu estou fazendo. O que vocês têm que entender nesse exercício de translação, que é o seguinte, a gente pode considerar depois que faz as contas tudo, transfere aqui os pontos todos, você pode considerar um outro sistema de coordenadas adequado para que a equação que é mais complicada fique uma equação mais simplificada. Para isso você fez o quê? Um novo sistema de coordenadas, que é justamente na figura
esse UV. Tá legal? Vou salvar essa figura aqui para vocês. Tá? Gravei aqui. Depois eu mando lá no WhatsApp. Tá? Vou mandar bem assim, ó. Tá? Pessoal, vou fechar esse vídeo aqui e vou gravar um outro vídeo rapidinho. Deixa eu fechar esse vídeo aqui, né? Primeiro.